Protagonistas, estamos aqui com o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Primeira coisa, muito obrigado aí pela presença, senador. Por que se candidatar à presidência? Olha, eu acho que é uma missão. Nós estamos vivendo um momento crucial para o futuro do país, né? Certamente o intervalo de 2 eras será, a meu ver, a eleição mais importante desde a redemocratização em razão das circunstâncias. Operação Lava Jato, mudando o cenário eleitoral, reabilitando esperanças de que é possível ver a justiça derrotando a impunidade, e o país em crise, uma crise monumental, o país desarrumado. É preciso aprumar o país na direção do seu futuro. Então, as pessoas lúcidas da política ou fora dela não podem se omitir. Eu creio que, estando perto dos problemas, conhecendo de perto os problemas, eu não tenho o direito de me omitir, por isso apresento uma proposta alternativa, um projeto de nação que quero discutir com o Brasil durante essa campanha. Proposta alternativa, quais são os eixos dessa proposta? Refundação da República é a denominação de um processo de reforma, de substituição do sistema atual. O sistema corrupto, a fábrica de escândalos de corrupção e matriz de governos incompetentes, institucionalizado em Brasília e transplantado para estados e municípios. Esse é um sistema fracassado, derrotado. É a causa dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje. Caixa do poder público esvaziado pela corrupção e pela incompetência, os problemas se avolumando sem solução. A solução desses problemas começa pela refundação da República, substituição desse sistema, com a reforma do Estado, enxugamento, economia, qualificação técnica, eliminação de privilégios das autoridades, enxugamento também do Legislativo, redução de senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado, uma relação republicana entre os poderes e uma relação direta com a sociedade. Comunicação competente para a apresentação das propostas de mudança, obtendo apoio da sociedade, que é o grande instrumento, a grande arma que tem um governante para convencer o Congresso a aceitar as mudanças. O senhor está falando de mudanças profundas, quase um sonho, né? Quer dizer, à primeira vista, impossível. Impossíveis, né? Refundar a República, reduzir privilégios, reduzir quantidade de parlamentares. Como fazer isso, se obviamente isso afeta o interesse desse parlamentar, desse Congresso? O senhor imagina que é possível que nessa eleição teremos um Congresso renovado o suficiente para compactuar com esse tipo de ideia? Se nós tivéssemos acabado com o foro privilegiado já, certamente a renovação seria maior, mais significativa. Com a prevalência do foro privilegiado, aqueles que estão sendo denunciados ou estão sendo investigados disputarão a eleição. Então, o índice de renovação será menor. De qualquer modo, eu acredito em um percentual bom de renovação. Mas mesmo que não ocorra uma grande renovação, a sociedade mudou. Há no inconsciente coletivo esse movimento de exigência de mudança. E certamente esse movimento será avassalador. Ulisses Guimarães dizia, olha, só o povo mete medo em político. Neste caso, não é só medo, eu creio que mais do que isso é sobrevivência. Ou os políticos mudam ou serão atropelados pelos fatos, pela realidade social, pela pressão popular. Então, eu acredito que a administração no Brasil passa a ser 50% gestão e 50% comunicação. O presidente tem que chegar com a credibilidade e legitimidade das urnas, com coragem para propor as mudanças e tem que ter competência para convencer os brasileiros de que essas mudanças são benéficas. Com isso terá o apoio da sociedade.
com apoio da sociedade, terá o apoio do Congresso, que não rema contra a maré, não pode remar contra a maré. Então, eu aposto nesta realidade. Aposto também na inteligência das pessoas. Imagino que seja possível, sim, promover reformas de profundidade. Mas isso passaria por uma Assembleia Constituinte? Como é que seria não, isso na sua cabeça? Nós teríamos, é claro, que promover reformas à Constituição, para dar guarida legal às mudanças. Algumas dessas propostas de reformas implicarão reforma constitucional, mas não há necessidade de se convocar uma constituinte. O poder executivo hoje, nesse presidencialismo forte, tem muita força sobre o Congresso também. Então, é possível promover essas reformas modernizando a legislação vigente a partir da Constituição para implantar reformas essenciais. Porque, olha, nós não vamos alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as nossas potencialidades se essas reformas não ocorrerem. Nós estamos mergulhados num oceano de dificuldades. As finanças públicas foram arrebentadas. E não há como deixar de fazer reformas importantes, de profundidade, que podem ferir interesses localizados, inclusive, e para isso tem que começar no andar de cima. Primeiro, eliminar privilégios no andar de cima, para ter autoridade e chegar ao andar de baixo com essas propostas de reformas para o país. Quando o senhor fala de andar de cima, o senhor está falando de dar o exemplo. Exatamente. Né? É um pouco, talvez esse seja o problema de não termos aí a reforma da Previdência, né? Exato, Porque você tem um governo que gastou muito dinheiro com outras coisas, né? Inclusive para evitar denúncias contra o próprio governo, contra o próprio presidente da República, e isso abriu brecha para um discurso de, olha, se você não faz por onde, eu também não faço, está dizendo que está faltando dinheiro, mas tem dinheiro, né, para antecipar a emenda, para liberar, para comprar voto aqui, comprar voto ali. Então, é isso que o senhor está falando? Porque, de fato, assim, todo político que quer convencer a população de alguma coisa vem falar em reforma. Exato, a gente está com esse discurso anos, como fazer, anos e anos, né? Mas isso esbarra sempre no mesmo problema, que é o Congresso Nacional, né? Olha, esse é um grande desafio, vencer a descrença, né? Nós, políticos, estamos no fundo do poço em matéria de credibilidade. Então, o primeiro adversário, grande adversário, é a descrença. Convencer as pessoas de que você está assumindo compromissos e não fazendo promessas vazias. E qual é o remédio para isso? É estudar o passado de cada um. Realmente tem que ser uma espécie de São Tomé, ver para crer, né? Então, volta um pouco no tempo e veja o que eu fiz, como fiz, se fiz bem feito, se fiz mal feito, se tive uma experiência administrativa, se quando tive essa experiência administrativa, pratiquei esse discurso, ou se esse discurso é só eleitoreiro. Eu acho que isso é fundamental. Estamos falando de coerência, né? É isso que credencia para você apresentar essas propostas. Tudo isso que eu estou pregando aqui, eu pratiquei lá, quando fui governador do Paraná. A eliminação desses privilégios, né, o fim das aposentadorias imorais, inclusive a do próprio governador. Tanto é que, por coerência, eu vou completar 27 anos, agora em março, que deixei o governo do Paraná. Eu sou o único ex-governador do Paraná que não recebe essa aposentadoria. Hoje seriam mais de 11 milhões de reais na conta bancária, se nós fizéssemos a soma de todos esses anos. Eu nunca recebi nenhum centavo. Há 10 anos, ou um pouco mais, eu não recebo auxílio moradia, e não uso apartamento funcional, e não recebo a verba indenizatória. Porque eu acho o seguinte, se você fala em combater privilégios, primeiro acabe com os seus. E depois vai... Por isso que eu digo, tem que começar no andar de cima para ter autoridade de mexer no andar de baixo. O senhor já está com o discurso treinado para entrar num debate com o Bolsonaro, por exemplo? Quando a gente fala de auxílio moradia, de verba indenizatória, é isso? Não, eu acho que, pelo menos por hora, eu tenho que, por uma questão de formação, não atirar pelas costas, não é? E aguardar o momento
do embate, do debate, né? Então, acho que eu tenho que, elegantemente, defender as minhas teses sem usar o adversário como referência. Bolsonaro todas as pesquisas mostram que é o candidato com mais condições de chegar a um segundo turno, tá certo? Pelo menos é o que as pesquisas dizem. Bolsonaro também tem bastante tempo legislativo, o senhor conhece ele há bastante tempo, né? Mas de repente surgiu, né, essas circunstâncias que o senhor mencionou no início, colocaram o deputado Jair Bolsonaro no epicentro, né, dessa disputa eleitoral. Qual a sua opinião sobre o discurso do Bolsonaro, sobre as teses, ou a coerência, inclusive, dele nessa trajetória, e o que o senhor explica, como o senhor vê esse apoio enorme que ele tem recebido dos potenciais eleitores? Na verdade, o jogo não começou, não é? Então, a análise de pesquisa, muitas vezes, ela é equivocada, porque há que se valorizar mais o índice de rejeição do que o índice de intenção de voto. Por quê? Rejeição é a obra feita, é passado e presente. Isso já foi construído. Dificilmente isso será removido. Está já na história do candidato. A intenção de voto é coisa futura, né? E teremos percalços, teremos nuances estranhas durante a campanha eleitoral, o debate é revelador, aqueles que conseguem construir personagem antes de começar o confronto acabam sendo desmistificados pelo confronto. Então, eu não creio que seja os números frios de uma pesquisa orientadores do futuro, né? Então, acho que vale muito mais você avaliar o potencial de votos que tem um candidato em função da sua rejeição. Quem tem a rejeição menor tem potencial de votos maior. Sim. No meu caso, felizmente, eu tenho menor rejeição onde sou mais conhecido. E a minha rejeição é a menor entre todos os candidatos. Então, eu tenho um terreno pela frente para progredir no debate da campanha eleitoral. Em relação a concorrentes, eu peço desculpa para não fazer qualquer análise hoje, qualquer observação, nem positiva nem negativa. Eu acho que cabe ao cidadão estabelecer parâmetros de comparação para fazer a boa escolha em outubro. Mas a minha pergunta, o senhor falou em personagem, né? Eu ia até lhe perguntar, então o senhor está dizendo que o Bolsonaro criou um personagem para ele mesmo, mas você não vai me responder isso. Mas o seu seguidor aqui é muito inteligente, não há necessidade de desenhar, né? Mas você falou em desmistificação, né? Exato. Enfim, mas eu lhe pergunto, reforço a pergunta, não em função do candidato, mas em função da escolha do eleitorado. O que faz com que esse candidato tenha já neste momento, né, que a gente nem começou a campanha, esses percentuais tão altos de intenção de voto? O que o senhor acha que motiva as pessoas a buscarem nele essa opção? Há candidatos que já estão na estrada há muito tempo, né? Então se apresentaram primeiro como opção para o eleitor. Alguns, inclusive, já disputaram a eleição de presidente, até mais de uma vez. Sim. Então, isso tem que ser considerado, é o tal recall, né? Que é a lembrança, e, obviamente, numa pesquisa em que o pesquisado não tem a grande responsabilidade de estar decidindo nada, para ele não custa dizer, eu voto em fulano, eu voto em ciclano, depois muda o voto também, não há nenhum problema. Agora, o fenômeno que ocorre é que, em razão dos escândalos que explodiram no país, da enorme decepção em relação aos governos, que foram desgovernos, certamente uma dose muito forte de indignação prevalece no primeiro momento. Então, uma reação da revolta, né? A reação da raiva, né? Nós diríamos, está raciocinando com o fígado. É um voto de protesto. Exatamente. Mas depois vai chegar um momento, durante o debate da campanha eleitoral, em que o cidadão vai fazer análise madura, dizendo, olha, eu tenho uma família, eu tenho
um salário, tenho um emprego, ou não tenho e preciso ter. Eu tenho um patrimônio, preciso preservá-lo. Então aí vem a reflexão em relação ao futuro do país, o que é melhor para o seu futuro. Então eu imagino que aí vai se votar com a inteligência e não com o fígado. Muita gente que fala, esses analistas todos de pesquisas eleitorais sempre falam que o eleitor brasileiro é um eleitor, ele tem ali, ele acaba sendo conservador no seu voto, e que isso beneficiaria um candidato mais ao centro, né? O senhor está aonde nesse espectro eleitoral tão confuso nosso, ideológico, político, tão confuso? E a pergunta se estende também em função da sua trajetória de diferentes partidos, né? Você já foi do PMDB, já foi de partidos pequenos, né? E também do próprio PSDB, teve uma passagem rápida pelo Partido Verde e hoje está no Podemos, que é um partido novo. Gostaria até que o senhor falasse um pouco do Podemos, tem muita gente que não conhece nem a sigla, né? Onde o senhor se situa dentro desse cenário? Bom, em relação aos partidos, eu digo sempre, eu não mudei de partido. Aí você pode até se surpreender, como não mudou? Eu mudei de siglas. Partido nós não temos. No Brasil, nós não temos partidos verdadeiros, temos siglas. Agora, a Operação Lava Jato diz que algumas são organizações criminosas, lavanderias de dinheiro sujo. Por que eu mudava de sigla? Procurando um partido, e não encontrei. Mudava por quê? Porque inquieto e insatisfeito, indignado às vezes, trombando na realidade que eu vivia de perto. Então buscavam respirar um ar mais oxigenado. Por isso mudava de uma sigla para outra. Eu cheguei, mudava para não negociar as minhas convicções. Não é? Então mudava por coerência, para não mudar de lado. Ou eu mudava o discurso, portanto mudava de lado, ou mudava de sigla. Preferi mudar de sigla e preservar a minha coerência e as minhas convicções. Hoje eu me encontro no Podemos, aí vem a explicação. O Podemos não é um partido ainda, é um movimento, inspirado nesse movimento europeu. Se lá nos países do primeiro mundo já há insatisfação em relação às siglas antigas e surge esse movimento para ser diferente, para se afastar um pouco do establishment, aqui, imagine, se lá há razões, aqui muito mais. Por isso, nós aceitamos essa proposta do Podemos, que é um movimento que quer fazer a leitura correta das prioridades eleitas pela população. Portanto, não é um movimento estático, é um movimento, não é um partido, não tem um programa estático, não é? Então, é um movimento que vai auscultar, né, vai fotografar as prioridades da população e tentar verbalizar e interpretar essas prioridades, que se tornam as causas do movimento. Um dia esse movimento pode se tornar um partido, mas aí nós teremos que fazer uma reforma política de amplitude, que vai reduzir essas siglas e que vai... Vamos falar de reforma agora, não. A gente está sempre voltando para essa questão da reforma. É verdade. Mas onde o senhor se situa nesse espectro aí é uma outra, ideológico? É uma outra discussão esquizofrênica no Brasil, né? Eu teria que perguntar, quando me indagam, você é do centro, da esquerda ou da direita? Eu teria que perguntar, o que você considera da direita? O que você considera da esquerda? Porque muitos que perguntam, é claro que você sabe o que você quer dizer com isso, mas muitas pessoas indagam sem saber bem o que é esquerda, o que é direita, o que é centro. Então eu digo sempre, olha, eu apresento as minhas credenciais e você carimba se eu sou de esquerda, de direita ou de centro. Na verdade, o povo brasileiro não está preocupado com esses rótulos, com esses carimbos, né? Ele está preocupado com solução para os seus problemas, que nós podemos encontrar em ambos os lados, tanto na esquerda quanto na direita, né? Se você vai falar de reforma do Estado, você atende a pregação da direita. Se você vai falar em empreendedorismo, em liberdade de empreender e de consumir, você vai atender o discurso da direita. Se você vai falar em a exata relação custo-benefício da aplicação do dinheiro público, você está atendendo. Se você disser, por exemplo,
menos Estado e mais sociedade, você está atendendo o discurso da direita. Sim. Se você disser, olha, a superação da pobreza, a melhor forma de superar a pobreza é valorizar quem produz, você atende o discurso da direita. E eu acolho todas essas propostas, todos esses ensinamentos, todas essas teses. Mas se você disser, nós somos num país pobre, é preciso melhor distribuição de renda, aí podem dizer que esse é um discurso da esquerda. Reduzir as desigualdades sociais são imensas. Atende o discurso da esquerda, então eu recolho essas propostas da esquerda. Agora é bom dizer, ninguém é proprietário de tese nenhuma, de conceito algum. O ideal é buscar aquilo que é correto, aquilo que é eficiente, aquilo que é eficaz, produtivo, e trazer para o centro e caminhar adiante. Eu acho que me encontro aí, nessa posição. Do centro. Essas são as minhas credenciais e você decide. Mas eu imagino ser este caminho que eu devo seguir, buscando coesão nacional e rumo. O Cristóvão Buarque que fala em coesão e rumo. Então vamos buscar coesão e destino. Vamos adiante. Coesão não é pacificação, né? Andaram usando muito essa palavra pacificação nacional, não é pacificação. É convergência em relação àquilo que é essencial para o país. Nós temos hoje um grande problema, já que a gente está falando de economia, começamos a falar de economia, o problema talvez até seja a melhor forma de reduzir desigualdades, que é gerar empregos. Como é que o senhor pretende gerar empregos, acabar com esse índice? O melhor programa social é o emprego. É o emprego. Isso é uma proposta da direita. Eu acolho inteiramente, não é? Como reduzir, como dar emprego para... Aí isso começa com a refundação da República, porque o país afundou. A República, hoje, mais se parece um império, porque há um divórcio das instituições públicas com a sociedade. Nós precisamos aproximar a sociedade das instituições públicas, com essas reformas que eu advogo. Vamos lá. Qual é a situação das contas públicas no país? A dívida em 2008 era menor do que o que se paga de juros e serviços dela só neste ano. 1 trilhão e 800 bilhões. A dívida era 1 trilhão e 500 bilhões em 2008. 50% do orçamento vai embora com esse pagamento de juros e serviços. Então, eu diria, qual a pena para essa gente? O que fizeram com o Brasil, né? Prisão perpétua é suficiente para esses que afundaram o Brasil desta forma? A dívida de 4 trilhões e 800 bilhões vai chegar logo a 80% do produto interno. O senhor está propondo prisão perpétua para o Lula, por exemplo? para para a Dilma? Para todos os responsáveis. Para todos os responsáveis. Por esse debate. Está começando a ganhar voto, hein? Né? Eu acho que é um crime de lesa pátria que se praticou. O Brasil foi assaltado mesmo. Né? Foi assaltado. Em nome de um projeto de poder de longo prazo e que possibilitou a abertura para aqueles que desejavam se enriquecer ilicitamente. E aí a incompetência prevaleceu, porque nesse sistema a incompetência é inevitável, já que os partidos políticos, quando indicam esses partidos, essas siglas, né, quando indicam, não indicam mais competente, mais probo, mais qualificado tecnicamente. Indica aquele que assume o compromisso de arrumar recursos para projetos que dizem partidários. Sim. Aí a Operação Lava Jato revela tudo isso. O velho balcão de negócio. Então, na verdade, ou nós fazemos essa ruptura, é uma ruptura radical, é uma substituição de sistema, ou o país não vai alcançar os índices de crescimento econômico que a população merece. Bom, mas aí tem alguma coisa concreta que a gente possa falar para reduzir esse índice de desemprego? Aí nós voltamos 2 dígitos nas reformas, né? E é claro que aí nós temos que trabalhar o apoio ao agronegócio, que é hoje a principal arma do emprego. Certo. Que é o espaço maior do emprego. Mais de 30% dos empregos gerados são gerados pelo agronegócio. E o Brasil vai ter décadas de prosperidade se o governo se tornar mais rural. Nós temos governantes muito urbanos que nunca colocaram o pé descalço no barro do interior, nem lá no chão vermelho do Paraná.
É evidente que não conhecem bem e não sabem valorizar a importância do campo, a força que vem do campo. É claro, é depois da porteira que vem a ação do governo. E é lá fora do país, inclusive, na relação com grandes nações, estabelecendo uma relação comercial mais civilizada, né? Eliminando barreiras alfandegárias, não alfandegárias. O país será mais rico, os produtores rurais serão mais prósperos, se nós vencermos essas barreiras. Só um parênteses, só acha que então o Brasil deve assumir a sua vocação de país agrário, de economia agrária, porque tem muita gente que usa aquele velho, né, aquele discurso, que é um discurso que é aceito e que tem coerência, né, de que sempre, assim, não, a gente, desde que o Brasil é Brasil, a gente está sempre exportando commodity. Exato, mas esse é o nosso... E a gente precisa produzir tecnologia, precisa ter um Sem parque dúvida. industrial, precisa investir, precisa ter um Vale do Silício aqui, Sem dúvida. precisa ter coisas. Mas a força motora para essa produção vem do campo. Nós sabemos, houve uma queda na produção industrial. Os produtos manufaturados respondiam por 24% dos empregos gerados no Brasil. Hoje respondem por 9%. Então nós temos que adotar uma política de industrialização para recuperar essa capacidade de geração de emprego, de renda e de receita pública. Agora, a alavancagem vem do campo. O agronegócio é o ponto de partida também para o crescimento industrial e comercial. Em relação ao comércio, então, a nossa queda foi brutal, né? Aliás, a nossa renda per capita também sofreu uma queda de 10%, nesse período de recessão, que foi a maior dos últimos 50 anos, e nós só vamos recuperar a nossa renda per capita lá por volta de 2022, portanto, no final do mandato do próximo presidente da República. Com muito otimismo. Com muito otimismo, se as coisas forem feitas corretamente, se a lição de casa for feita, se as reformas forem realizadas. Eu sei que todo mundo fala em reforma, mas como você vai estimular a geração de emprego se nós não fizermos uma reforma tributária competente, modernizando o sistema tributário, para que a roda da economia gire com mais força, com a população pagando menos impostos, o governo vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais. A reforma tributária que está no Congresso, eu já vi, já até assisti uma apresentação do deputado Raul, e que ele faz uma série de modificações, mas que no final eu fiz uma pergunta, é o seguinte, bem, mas a carga tributária continua a mesma? Continua a mesma. Então, que reforma é essa? Mas melhor distribuída, talvez, né? É o que ocorre com a Previdência. 400 bilhões de inadimplência, mais 200 bilhões de grandes inadimplentes, como o JBS, como o Ike Batista, grandes empresários, grandes bancos, etc. E o governo não cobra. Pois é. Nem mesmo quando empresta dinheiro através do BNDES com juros privilegiados, não provisiona o que devem. Então é um governo desleixado, né? É um desgoverno, né? Então a Previdência você vai analisar, tem 90 milhões de trabalhadores brasileiros. Só 30 milhões têm carteira assinada. Portanto, os outros não estão recolhendo para a Previdência. 52 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Então, estes também estão, provavelmente, ou desempregados ou na economia informal, sem recolher nada. Então, ficou pesado. Isso tudo tem que ser revisto, como os orçamentos todos devem ser revistos. Os orçamentos que devem ser revistos são dos três poderes para restabelecer a exata relação de prioridade no investimento realizado. Então, olha, o Brasil está desarrumado e desarrumaram o Brasil. O sonho dos brasileiros de ver um movimento que chegou, não é? Surfou nas ondas da insatisfação popular e chegou ao poder, esse sonho se transformou em pesadelo. Hoje o Brasil vive o pesadelo, responsabilidade de um desgoverno. Quando o senhor fala de banco, tudo me vem à mente, obviamente, uma coisa que é uma outra, um absurdo, né, no nosso país, que é o custo do dinheiro, né? Então,
até mesmo nas políticas de estímulo ao crédito que nós tivemos, inclusive nesses governos passados, não conseguiu reduzir o custo disso, né? Você tem o dinheiro na mão de poucos bancos, né? Grandes bancas que controlam o crédito no Brasil. Quando a gente vai falar de juros, de cheque especial, de cartão de crédito, é uma coisa inacreditável. Como é que a gente combate isso? Olha, é muito difícil encarar esse sistema, não? A propósito, o governo derrubou o juro para Cuba, para Angola, para Venezuela, para o Equador. Realizou empréstimos privilegiados com taxas ínfimas de 5%, 6%. Via BNDES, enquanto o BNDES usava esse dinheiro veio da onde? Veio do Tesouro Nacional. Mas estava no Tesouro Nacional? Não. O caixa raspado. Então o governo foi no mercado buscar esse dinheiro. E pagou o quê? 13%, 14% de juros. E repassou para Cuba, para Angola, para Venezuela, ou para o Ike Batista, para a JBS, para enriquecer empresários desonestos, repassou com taxa de 5%, 6%. E aí vem a equalização da taxa de juros, né? Essa diferença. Quem pagou? O brasileiro. Sim. Mas isso foi pouco? Não. São 716 bilhões retirados, 478 lá do caixa do governo, que foi buscar no mercado, e o restante dos trabalhadores. FGTS, PIS/PASEF, FAT, não é? E agora os contribuintes brasileiros vão pagar essa diferença. Isso significa o quê? 320 bilhões de reais. E se nós formos somar tudo, 400 bilhões devem para a Previdência. Só nessa equalização de taxas de juros são mais 320 bilhões de reais. 115 bilhões já foram pagos. O restante terá que ser pago até 2040. Aí se nós chegarmos às desonerações, né? As desonerações, aí são mais de 250 bilhões por ano. Isso vai continuar. Tudo isso vai exigir as chamadas reformas. Me desculpe, mas a palavra... o Brasil é uma nação à espera de reformas. Perfeito. Então nós temos que repetir. É claro que todos falarão em reformas. Agora é preciso cobrar como fazer essas reformas, né? Eu tenho procurado colocar a forma que pretendo adotar para realizar essas reformas. O senhor fala de economia com muita propriedade. Eu entrevistei o Bolsonaro disse que presidente não precisa saber de economia. Precisa ou não precisa? É fundamental que saiba. O presidente tem que ter visão global. Tá. Então, é por isso que ele tem que ter experiência administrativa. Ele não pode chegar agora. Ele tem que vir de longe. Quando se fala em outsider, eu digo, eu fui outsider e disputei a Câmara de Vereadores de Londrina. Você tem que fazer o estágio, né? Você tem que fazer todos os cursos, ensino fundamental, universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado. Aí você chega e diz, olha, agora eu quero ser presidente, não é? Mas tem que passar por esses estágios. Outro dia uma jornalista me liga e diz, olha, quem é o economista que te inspira? Eu ia lhe perguntar isso agora. Eu disse, olha, a minha inspiração vem de 41 anos de mandato no contato diário com a realidade econômica do país. Não, mas você não conversa com economistas? Converso com muitos. Economistas da FGV, economistas do Instituto Fiscal Independente, outros economistas independentes, e tento construir esse mosaico. O senhor não tem um guru na área de economia? E aí, ela perguntou, mas e qual é o mais próximo, tal, que está colaborando mais? Ele, não, tem um jovem. Eu procurei buscar um jovem. Porque, olha, eu acho que isso... Que jovem? Como chama ele? Ele se chama Gabriel. Gabriel do quê? Gabriel Leal. Mas, olha, se nós formos valorizar tanto o economista, devemos lançá-lo candidato a presidente da República. Eu sempre falei isso, eu concordo plenamente. Ele tem que ser o candidato, então. Se ele sabe tudo, vai resolver todos os problemas. Eu acho que o candidato a presidente tem que ter visão global, tem que entender de agricultura, sim, tem que saber do serviço de saúde pública, de segurança, tem que saber de tudo. Tem que ser um especialista em generalidades, né? Você é a favor mas, dessa... evidentemente, com os seus assessores técnicos, claro, qualificados,
eliminando dúvidas em relação a questões pontuais de natureza técnica especialmente. O senhor falou de segurança. Minha pergunta é a favor dessa intervenção, do modelo da intervenção no Rio de Janeiro, modelo este que já está sendo cogitado para implementação em outros estados da federação, sem ao menos termos um resultado no Rio de Janeiro? Decorrente da incompetência e da corrupção que empurrou o país para esse caos, para essa tragédia. É evidente que eu não posso ficar contra a intervenção, porque eu ficaria contra uma aspiração da população do Rio de Janeiro que quer mais segurança, essa aflição diante da violência, não é? Que leva as pessoas a imaginar que isso pode ser uma solução, mas não é solução. Isso pode ser atenuante, não é? Transitoriamente, de forma até mais psicológica do que real, reduzir a violência. Mas vai até quando? Não é? E a que preço? Veja, a reforma da Previdência não está mais sendo discutida, não pode ser. Ficou para o próximo governo. O governo atual talvez tenha tido essa motivação também para decretar a intervenção. Mas tem uma outra questão que eu considero essencial. Talvez a força motora dessa inspiração a favor da intervenção tenha sido o foro privilegiado. Porque nós estávamos próximos de votar o fim do foro na Câmara dos Deputados. Seria inevitável essa votação. E colocado em votação, seria aprovado, porque ninguém tem coragem de votar contra o fim do foro privilegiado, que é um projeto de minha autoria, de 2013, que foi aprovado pelo Senado, que está na Câmara desde junho, e veio devagar. Agora, o governo encontrou uma forma de não votar, porque o decreto de intervenção impede a votação de emenda constitucional. Então ficou para o próximo ano, e todos esses políticos com mandato que estão sendo denunciados ou estão sendo investigados poderão disputar as eleições. Seu nome foi citado no início da Lava Jato, naquela operação dos 10 milhões, envolvendo Sérgio Guerra, etc. Foi citado positivamente, né? A citação foi positiva. Porque houve uma gravação em que se comentou e o meu nome surgiu exatamente dizendo que eu estava criando dificuldades. E aí o Sérgio Guerra disse, olha, eu vou tentar resolver isso, né? Eu vou tentar... Que era, só lembrando para quem não acompanhou, se tratava de um recurso que seria para tentar abafar a CPI da Petrobras de 2009. Tivemos uma outra depois. CPI que eu fui autor e que protocolei 19 representações com todas as principais denúncias de corrupção agora reveladas pela Operação Lava Jato. 18 em 2009 e depois sozinho em 2012 eu protocolei a representação pedindo investigação dessa negociata de Pasadena. Aí, em 2013, em fevereiro, houve a instauração do inquérito. Então, realmente, eu estava criando dificuldades. Por isso, meu nome apareceu, não como acusado, mas como alguém que atrapalhava. E nós produzimos esse trabalho paralelo com todas essas representações que foram protocoladas na Procuradoria-Geral da República. A Petrobras, o Petrolão, mostrou justamente esse problema que a gente falou no iníciozinho da entrevista do aparelhamento do Estado. Um Estado inchado, estatais, cabides de emprego e máquinas de corrupção. A Petrobras virou uma grande máquina de corrupção para a sustentação de um projeto político dos partidos de então, inclusive o PMDB, que continua no poder. O senhor privatizaria a Petrobras? Nós temos 149 empresas estatais federais. 30% delas foram criadas pelos governos do PT como cabide de emprego. Então teremos que realizar uma grande privatização no país. Mas há setores estratégicos que dizem respeito à segurança nacional e à soberania nacional. E, obviamente, há também instrumentos de fomento que são fundamentais. Você não pode ficar refém do sistema financeiro. Aí você tem Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são intocáveis, do meu ponto de vista. E a Petrobras também. Por quê? Esse é um patrimônio nacional que foi desvalorizado. Imagine você privatizar a Petrobras agora, quando ela perdeu metade do seu valor em razão da corrupção. Nós teríamos um leilão em que certamente seria vitoriosa uma estatal chinesa ou norueguesa. Então a Petrobras continuaria estatal, só que falando outro idioma.
Ao invés de falar português, falaria chinês, falaria norueguês. Então, não creio que seja adequado privatizar um patrimônio dessa importância, que pode inclusive contribuir com recursos para programas importantes de saúde, de educação, se ela for recuperada na sua essência, na sua competência técnica, porque possui know-how imbatível, principalmente na exploração de petróleo em águas profundas, e certamente é uma empresa que se recupera rapidamente, se tornará de novo poderosa. Se nós retirarmos, evidentemente, das mãos daqueles que a assaltaram e recolocar nas mãos dos brasileiros, com uma gerência técnica qualificada, profissional, experiente, não é? Então, é evidente que a Petrobras não deve ser privatizada, deve ficar sob controle do Estado brasileiro. Você pode privatizar ações no entorno da Petrobras, você pode estabelecer a competição da empresa privada com a empresa pública, entre empresas privadas, no entorno, na exploração do petróleo. Mas o Brasil não pode abrir mão do controle de uma empresa estratégica que diz respeito, inclusive, à soberania do nosso país. Bom, eu sou sócio da Petrobras, como cidadão, como todos os outros brasileiros. Exato, também tenho. E não, você também. Mas não gosto de pagar R$ 4,50 por um litro de gasolina. Aí, como mudar isso? Olha, primeiro... Ainda mais sabendo que, às vezes, você vai, cruza a fronteira no Paraguai, na Bolívia, e você compra a gasolina da própria Petrobras, na verdade, muito mais barata. Na verdade, hoje estão tentando tapar um buraco que foi aberto pela corrupção, colocando a mão grande no bolso do consumidor do combustível. E isso não é correto. O que fez o presidente? Assinou um decreto autorizando o presidente da Petrobras a aumentar o preço dos combustíveis a hora que bem entender. O que eu faria? Revogaria esse decreto. O presidente da República tem que estar ligado aos reajustes de preços, porque dizem respeito ao interesse nacional. Quer dizer, o desdobramento, não é? O preço do combustível, da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, diz respeito à vida de todos os brasileiros. Então, cabe ao presidente, que tem a visão global, comandar esse processo. Mas isso não significaria... Tem que passar pelo presidente. Agora, como reduzir esse preço? Há questões administrativas, sim, de gestão, etc. Mas há também aí o peso dos tributos. Por isso que a reforma tributária é importante. Como é que nós vamos reduzir preço de produtos que nós consumimos? Como é que nós vamos reduzir o custo da produção? Porque 30% do custo da produção é transporte, decorrente essencialmente dos combustíveis, dos preços dos combustíveis. Uma reforma tributária ajusta isso, porque se nós reduzirmos a carga tributária, a incidência do imposto sobre o preço dos produtos que nós consumimos será menor. Tem que melhorar a logística também, né? Exato, e com isso nós vamos reduzir o preço dos produtos que consumimos, sim senhor. Que não pode reduzir na mão grande como o governo do PT fez, né? Controlava os preços da Petrobras. Arrebentou o setor elétrico, arrebentou o setor elétrico e o povo está pagando a conta até hoje. O setor elétrico é importantíssimo, né? Quando a gente fala de produção industrial, da necessidade de reindustrializar o país, você precisa ter uma energia barata. Exatamente. Quando nós falarmos na dessalinização das águas para atender o Nordeste, por exemplo, temos que ter energia barata, senão inviabiliza o projeto de dessalinização. Eu fui lá em Israel verificar esse projeto, lá é PPP, né? Participação público-privada, as empresas se interessam, o sistema financeiro está disposto a financiar. Nós podemos fazer isso no Brasil, mas temos que ter energia mais barata. Tá certo. Tem candidato a vice já na sua chapa? Não, eu acho que ainda não é o momento, não é? Já falaram da Marina, do Feliciano. São pessoas de destaque, né, na política brasileira, mas na verdade não há cogitação nenhuma sobre vice, não é? O senhor não seria vice de ninguém? Não, eu tenho essa missão de ser candidato a presidente e isso é irreversível. Irreversível. É irreversível. Um candidato a vice tem que ter que característica? Ele tem que complementar o quê? O que lhe falta para atingir
aquele eleitorado que o senhor não tem? O senhor pensa no vice como... Eu resumo no seguinte, o eleitor olha para o vice e fala, se o outro faltar, esse tem condições de governar o país. É isso. Não precisa ter muito voto, não precisa ter voto nenhum, só não pode tirar voto, né? Mas precisa ter conceito, né? Tem que passar a ideia da competência, da honestidade, que são os critérios básicos, né? E da aptidão para o cargo executivo. Eu não posso colocar de vice alguém que não tem jeito para o executivo. Quer dizer, tem que ser alguém com experiência. Tem que ter alguém, exatamente, que tenha que ter uma certa experiência. Não vamos exigir também demais, mas tem que ter notoriedade em relação à sua atividade. Vamos imaginar, se fosse alguém da área judiciária também, pode não ter tido experiência administrativa, mas hoje no Brasil esta é uma área de grande influência em razão do momento que nós estamos vivendo. Sim. Isso poderia surgir alguém também com conceito, então, seu vice, com respeitabilidade. Eu estou achando que seu vice virá do judiciário. Não, eu não um ex-ministro do Supremo. Não tenho noção ainda de onde pode vir, porque não depende só da minha vontade, né? Vai depender das circunstâncias, da composição partidária. O judiciário hoje está tão, vamos dizer assim, na boca do povo, né? E com a credibilidade tão em baixa quanto talvez a política também, né? As instituições de modo geral. O legislativo, o executivo, as instituições de modo geral. Há uma demanda muito grande de que se mude a indicação, a fórmula de indicação dos ministros, dos tribunais superiores, até dos desembargadores. O que o senhor pensa disso? Eu concordo com a necessidade da mudança. Alguns projetos já tramitam lá pelo Senado e que valorizam a meritocracia. Eu acho que essa indicação política é deplorável porque desgastante num primeiro momento, e mesmo que o indicado convença pela competência no exercício da função, sempre fica a dúvida quando ele decide. Fica a suspeição de que ele está decidindo politicamente. Isso é muito ruim. O Supremo Tribunal Federal não pode ser um aparelho de natureza política. A meritocracia deve ser instituída. E são várias as propostas, várias as sugestões, mas eu acho que nós vamos buscar inspiração exatamente entre aqueles que convivem nesse ambiente do mundo jurídico. Certamente as indicações, através da magistratura, com uma lista, pode ser tríplice, que chegue ao presidente, e o presidente encaminhe ao Senado para a sabatina. Eu imagino que há também propostas de mandato, né? Sim, mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio que o fundamental é o processo de escolha, para eliminar a influência de natureza política. E também a própria qualificação que eu acho que precisa. A gente tem hoje ministros que nem passaram no concurso para juiz, né? Como é o caso do Toffoli. Nós temos que valorizar o talento, o estudo, a pesquisa, o preparo. Por exemplo, Tribunal de Contas. Que também há uma briga grande para que haja menos interferência política em virtude de todos os escândalos. Eu consegui aprovar no Senado um projeto que institui o concurso público para preenchimento de cargos de conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. E tem um projeto em andamento que diz respeito também ao Tribunal de Contas da União. Mas é difícil aprovar. Então, nesse presidencialismo, um presidente da República tem condições. Eu creio que esse é o compromisso que tem que se assumir. Quem quer ser presidente da República tem que assumir esse compromisso. Que é exatamente isso que se chama refundação da República, que são mudanças essenciais que valorizarão a qualidade dos agentes públicos. Perfeito. Só para finalizar, o tema do desarmamento, né, da revogação do Estatuto de Desarmamento é um tema hoje bastante discutido nas redes, enfim. O senhor é a favor? Olha, eu acho que nós temos que flexibilizar a legislação. Já tivemos uma experiência suficiente para adotar uma legislação mais competente a respeito. E como eu sou democrata e respeito a liberdade das pessoas decidirem sobre a sua própria vida,
Eu acho que nós temos que liberar a possibilidade do uso da arma, mas com uma legislação responsável. Claro. Uma legislação responsável. Mas isso não é o essencial. Liberar a arma, sim. Se você quer usar a arma, vai usar, atendendo os critérios da legislação, que vai permitir que você use a arma como cidadão. Agora, quantos brasileiros podem comprar uma arma, não é? Quer dizer, a maioria não pode, né? Porque muitos estão aí desempregados, não pode comprar nem alimento, nem medicamento, vai comprar arma. Esse é um problema. Então, nós temos que armar é o Estado. Quem está efetivamente armado é o Estado brasileiro. Ele tem a obrigação de se armar com competência para proteger a sociedade. A responsabilidade é do Estado. Concorda com esse Ministério da Segurança Pública aí que foi criado? Nesse momento, não. Me parece mais uma obra de marketing político. Legalização das drogas? Contra. Contra. Perfeito. Tá Contra. ótimo. Gente, um pouquinho do pensamento do senador Álvaro Dias, pré-candidato aí à presidência da República. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, foi uma satisfação. Parabéns ao antagonista. Legal.